O seu filho é destemido e está sempre em busca de novas habilidades? Ou é mais quieto e precisa estar sempre sendo estimulado? Olá, eu sou Kelly Jimenez, mentora materna, mãe da Helena e da Lara, e hoje eu vou falar que talvez a sua ansiedade em criar um filho autônomo pode estar realmente bloqueando diversas habilidades nele. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Mas antes, se você ainda não segue o meu canal, clica aqui rapidinho nesse botão aqui, nesse botãozinho vermelho aqui e se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho. Assim, todas as vezes que eu disponibilizar um novo conteúdo sobre a autonomia e educação infantil, você será notificada. Talvez você nunca parou muito para pensar sobre como estimular a autonomia do seu filho. E talvez, até me conhecer, nunca tinha pensado o quanto isso é importante, não só para o desenvolver da maturidade do seu filho, como também uma ótima ajuda, uma grande ajuda para a sua maternidade, para tornar a sua maternidade muito mais leve. O que acontece muitas vezes é que estamos tão ligadas no piloto automático que acabamos fazendo de tudo para os nossos filhos. A gente não dá tempo para eles fazerem por si só, a gente não dá oportunidade para eles conseguirem fazer o que eles desejam fazer sozinhos. Ou então, a gente está tão acelerada que a gente não tem tempo de esperar que aquela habilidade que ele tanto precisa conquistar vai demandar dele tempo, repetição, nossa paciência, força de vontade dele. Então são tantos critérios que precisam ser trabalhados naquele momento, só que no nosso dia a dia corrido, a gente não tem esse tempo para isso. Ou então, a gente ama tanto os nossos filhos, tanto que a gente prefere super proteger eles, né? Fazendo tudo por eles, evitando ao máximo os riscos, não deixando eles se machucarem ou se frustrarem, eliminando toda a possibilidade de erro para que eles não sofram. Mas isso não está ajudando de fato o seu filho se tornar autônomo. E eu vou te explicar por quê. Todos esses comportamentos, por mais boa intenção que você tenha, de fato não está ajudando o seu filho. Na verdade, está atrapalhando bastante, mantendo ele em uma imaturidade que lá na frente vai ser cobrada dele. Ele vai ser cobrado a ter ações que ele simplesmente não consegue por não ter habilidade. Mas essas habilidades, elas não aconteceram simplesmente porque não foi dado a eles oportunidade. Então, por exemplo, quando o seu filho estiver lá por volta dos 13, 14, 15 anos, é esperado que ele coloque, né, o próprio leite no copo, que ele faça o próprio café, que ele corte o próprio pão. E às vezes ele não vai ser capaz de fazer isso, justamente porque enquanto ele ainda era uma criança que dependia 100% de você, você não permitiu que ele explorasse essas habilidades. Você não deu uma faca para ele, que ele, né, lógico, que ele não se cortasse, ou não estava ali observando ele fazer uma atividade para ver se ele começa a desenvolver essa habilidade. Simplesmente não tivemos tempo, fizemos tudo por ele e evitamos ao máximo que ele se machucasse ou que ele se frustrasse. Só que lá na frente, quando ele tiver 13, 14, 15, 16 anos, isso é o esperado. A gente espera que a criança, né, agora o adolescente, seja capaz de fazer o próprio café. E ele não vai conseguir. E isso sim vai frustrar ele de uma forma que vai considerar que, né, ele vai começar a se considerar um completo incapaz. Não consigo, né? Toda vez que eu pego algo eu derrubo, toda vez que eu mexo em alguma coisa eu me corto. E não só para ele, as pessoas à volta, inclusive você, vai criticar absurdamente. Do tipo, meu, você não consegue fazer nada sozinho. Você não consegue fazer nada sem derrubar. Mas, se a gente olhar para o passado, a gente precisa encontrar que a raiz disso, muitas vezes, está na nossa superproteção. Mas o assunto de hoje é que talvez por você não ter ferramentas de como lidar com seu filho, ou ter apenas ouvido falar sobre autonomia no Instagram de uma forma muito superficial, ou até mesmo não tendo um conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, você esteja minando a vontade dele de explorar, de se desenvolver. Porque é muito natural que uma criança, nos seus 3, 4, 5, 6, 7 anos, ela seja um mini cientista, um mini explorador, que ele queira explorar todas as possibilidades, todas as habilidades, que ele queira colocar o próprio sapato, que ele queira reconhecer uma letra, que ele queira cortar o próprio pão. Hoje mesmo de manhã, né, foi muito característico isso. Eu ia cortar o pão, passar manteiga para minha filha de 3 anos e ela me pediu, mãe, deixa que eu faço.
E quando a gente tá no piloto automático, né, ou não presta muita atenção nessa vontade da criança, né, natural da criança de fazer algo, é natural que a gente fala, não filho, cortar o pão não, você pode se machucar. Mas como, enfim, hoje eu estou gravando num feriado, como era um feriado, eu estava com tempo até que meio que disponível para isso, eu simplesmente peguei a faquinha que elas têm, é uma faquinha especial de criança, e aí eu mostrei para ela, filha, posiciona o pão dessa forma, pega a faquinha, vai passando assim, ó, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. E ela conseguiu cortar do jeitinho dela, meio que destruiu o pão. Mas ela eu dei aquela, eu incentivei a vontade que veio natural dela. Então, muitas vezes, a gente reclama que os nossos filhos não querem fazer nada. Mas é porque, muitas vezes, quando eles quiseram, a gente minou. A gente tornou ele incapaz. A gente disse pra eles que eles não eram capazes daquilo. E nesse momento, como hoje, eu simplesmente mostrei pra minha filha que sim, ela é capaz. Que claro que ela precisa treinar mais. Claro que ela precisa ter mais habilidade. Claro que ela precisa ter muito cuidado em fazer aquilo que ela fez. Mas que a vontade dela é válida e eu tava lá para ajudar. E estar atenta a essas informações é muito importante porque a nossa comunicação, como eu disse, ensina muito para os nossos filhos. Então, se a nossa comunicação está comunicando para os nossos filhos algo sobre incapacidade, por mais que essa não seja a sua intenção, por mais que você esteja apenas protegendo o seu filho, você está ensinando para ele a incapacidade. E o contrário também é real. Então, por diversas vezes, né, o seu filho pode ter várias dificuldades, mas quando você comunica a ele uma capacidade, autoconfiança, segurança, tenta mais uma vez, filho, eu tenho certeza que você conseguirá, você também está comunicando a ele que ele é capaz e você vai estimular cada vez mais a autonomia dele. Então é preciso estar muito atento ao que o seu filho faz, ao que o seu filho fala, ter mais informações, controlar a sua ansiedade, inclusive abaixar a expectativa e acreditar acima de tudo no potencial que o seu filho é. Mesmo que no momento você não esteja vendo grandes coisas, mas saiba, ele é um potencial, ele é uma sementinha que ele tá aqui para florescer. E a nossa missão, muitas vezes, é só regar, é só dar atenção e permitir que essa flor desabroche. Para quem não sabe, eu tenho uma escola de educação infantil. E uma das minhas maiores preocupações é estimular o desenvolvimento da criança, baseado na fase mesmo de marco de desenvolvimento dela. Então eu costumo dizer que a nossa escola não é conteudista, mas ela é sim preparatória. A gente prepara as crianças com as virtudes necessárias para ela se desenvolver. E com isso, tendo as virtudes necessárias, ela será capaz de, no futuro, buscar o conteúdo necessário que ela precisa, que ela desejar para as possibilidades, né, para a profissão que ela tenha. Então, uma das minhas grandes lutas é preparar os nossos pequenos na primeira infância. Senão, a gente vai ter crianças sem virtudes como paciência, temperança, obediência e que serão erroneamente diagnosticadas com TDAH, TOD, autismo. Isso porque os sintomas, eles são reais. Mas o motivo não é o transtorno em si, mas uma falta de virtude. É claro que as crianças com diagnóstico existem, né? Mas é preciso ter cautela, uma avaliação minuciosa de um profissional qualificado. Mas acima de tudo, a gente precisa antes eliminar todas as outras falhas, como por exemplo, falta de virtudes, ou excesso de telas, ou mau comportamento que tem raízes em sensações como abandono, não se sentir pertencente ou mesmo amado. Mas eu posso trazer muito mais sobre isso, né, sobre esses assuntos em um outro vídeo, não hoje. Inclusive, se você tiver interesse, coloque aqui nos comentários, eu quero, que eu vou preparar um conteúdo bem legal, bem especial, inclusive bem prático, para você poder entender o que eu tô falando. Então, voltando ao assunto da escola, vemos muitas crianças com diversas características lá na escola, né? É uma gama, uma grande quantidade de crianças diferentes, mas o que mais me intriga é ver uma criança na primeira infância, então por volta dos seus 3, 4, 5 anos, quando convidada a participar de algo, falar sobre o conteúdo, ela responde prontamente, não sei. Uma criança entre 2 e 6 anos não deveria ter medo de arriscar. É claro que tem um temperamento agindo nela, né, que é algo mineral, que nasceu com ela, mas ela pode ser mais ou menos expansiva devido a isso. Mas mesmo assim, responder não sei, sem nem tentar, é algo que deve despertar um alerta na gente. Isso ficou muito claro para mim
quando em um atendimento, né, de mentoria materna, a principal queixa da mãe era que a criança, que na época estava com 6 anos, não tinha interesse em estudar, em aprender. E quando ela comparava, né, o filho dela com os amiguinhos, ela percebia que ele estava muito atrasado. Então aqui antes eu quero fazer um parênteses, né? Nunca compare o seu filho. Se algo tá diferente do que você espera, né, diferente da sua expectativa, procure o profissional. Não fique falando sobre isso com outras pessoas. Você pode cristalizar um comportamento que muitas vezes ele é pontual, né? Às vezes por um determinado período da vida da criança, que ele tá mudando de fase, ou uma mudança, né, na sua própria vida, ou você deu um afastamento momentâneo porque seu trabalho tá, né, te sobrecarregando demais, ou mesmo um desconforto de relacionamento com alguma outra pessoa, tipo a professora ou o cuidador, quem ali fica com aquela criança. E às vezes você tá cristalizando um comportamento como desobediente, ou impulsivo, ou ai, não gosta de estudar, ai, meu filho, ele é muito devagar, ai, ele é muito atrasado. E todos esses rótulos que você coloca, né, todas essas suas percepções, quando falados isso muitas vezes na frente da criança, e é claro, a gente fala, não, mas eu nunca falei na frente dela. Não, mas você está falando com a sua mãe, ela tá na sala, ela tá ouvindo. Criança tem um radar. Olha, anota isso no seu caderno. Criança é um mini explorador. Ela tá aqui para ver como a vida funciona. Então ela tá prestando atenção em tudo. Ela é capaz de prestar atenção em tudo. Então, quando você tá lá na cozinha falando com sua mãe sobre esse mau comportamento, sobre a lerdeza, sobre o atraso, sobre a falta de vontade da criança, ela tá lá na sala ouvindo o que você tá falando. E você pode estar cristalizando esse comportamento e fazendo ela acreditar que realmente ela é atrasada, realmente ela não gosta de estudar, realmente ela é, enfim, qualquer outra coisa, desobediente, qualquer outra coisa que você esteja falando sobre ela. Então, conforme eu fui avaliando a situação, né, que aquela mãe me trouxe, utilizando as ferramentas, descobrimos que o grande problema na criança era exatamente a expectativa da mãe, que por sentir que ele estava atrasado, começou a cobrar mais e mais. Aí começou a fazer atividades extras além da escola, começou a corrigir intensamente, perdendo a paciência quando ele errava. E isso começou a fazer com que a própria criança se fechasse e acreditasse que ela era incapaz. E aí, dessa forma, cada vez que alguém perguntava algo pra ela, ela prontamente respondia, não sei. Simplesmente para não ter que ouvir as correções, as críticas da mãe, né? Para que a mãe não perdesse a paciência. E qual não foi a nossa surpresa quando a mãe tirou o pé, né? Então a gente entendeu isso, aí a mãe tirou o pé, desacelerou a cobrança, deixou a criança ser mais protagonista do próprio aprendizado. Ela permitiu que ele se dedicasse ao que ele realmente gostava. Parou de corrigir prontamente quando ele errava, começou a dar reforço positivo, que eu ainda vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. E enfim, com as ferramentas que eu passei para ela, ela foi capaz de recuperar essa criança que facilmente teria um diagnóstico de atraso se não fosse olhado com mais atenção para essa mãe. Então, eu já disse antes nesse vídeo, mas eu quero reforçar. Eu não tô aqui falando com mães que têm filhos com diagnóstico real, tá? É como se eu estivesse falando que o problema do filho dela é ela. Não é isso. Eu estou falando, né, que com mães típicas, né, com crianças típicas, que não têm o diagnóstico, mas podem ter justamente porque a educação que a mãe tá passando, ou a expectativa da mãe, ou o não conhecimento do desenvolvimento, pode estar trazendo alguns sintomas que poderia ser rotulado, né, que poderia ser diagnosticado com um transtorno, mas de fato não é. Inclusive, eu já ouvi de uma mãe, né, ela disse assim, pra mim é muito importante que a minha filha finalize a educação infantil sabendo ler. Afinal, eu entrei na minha primeira série já sabendo ler e escrever. Então, sobre isso, eu quero alertar para alguns pontos. Então, se você tem mais de 35 anos, certamente pegou a fase em que na escola a gente ia só até o 8º ano do ensino médio. E aí, sabe que agora eles vão até o 9º ano. Mas não foi adicionado um ano a mais na nossa rotina de estudos, né? Então, se, por exemplo, se formava com 17, agora forma com 18. Não, na verdade, foi puxado um ano para baixo nessa lei. Então, se antes você entrava na primeira série com 7, agora você entra com 6. Então, seria normal que a sua filha entrando na primeira série, ela não soubesse ler e escrever, diferente de você, que com 6 anos estava no prezinho. Agora, com 6 anos, ela está na primeira série.
Então, a criança ela está num processo, aos 6 anos, né, de 5 para 6 anos, num processo de pré-alfabetização. Ela vai entrar no primeiro ano para começar a alfabetização. Então, claro que tem crianças que já logo na pré-alfabetização ela tem uma facilidade muito grande, ela tem um estímulo da autonomia muito grande, ela tem um temperamento que é aquela criança que é automotivada, né? Então ela vai buscar o conhecimento. Então tem crianças que podem entrar hoje em dia na primeira série já sabendo ler e escrever, mas não é isso o esperado, né? Então quando a gente fala de desenvolvimento infantil, existe uma faixa onde 25% das crianças, né? Então se você já foi ali na pediatra, ela te mostra uma tabelinha de crescimento, de altura, desenvolvimento. Então onde tem 25, né? O percentil 25, percentil 50, percentil 90. Então por quê? 25% daquelas crianças naquela fase já fazem aquele determinado comportamento, né? Então, vamos supor, tamanho, ou peso, ou uma conquista de habilidade. Daí tem o percentil 50, que é quando 50% daquelas crianças, daquela fase, naquela idade, já tem um tipo de habilidade, ou uma altura, ou um peso. E aí o percentil 90, que é 90% das crianças naquela fase já conquistaram aquela habilidade, aquele peso, aquela altura. Só que quando a gente tá falando dessa faixa, é uma faixa que dependendo da habilidade, às vezes é um ano, né? Às vezes alguns meses. Então depende o que você espera do seu filho. E essa faixa não significa necessariamente que se o seu filho tá no percentil 25, né? Ele é um dos primeiros a fazer, ou se ele tá no percentil 90, isso vai ter grandes problemas, isso na fase adulta. Lá na fase adulta, quando o cérebro já tá maduro, isso pouco importa. O que importa, na verdade, é que muitas vezes a sua expectativa nessa fase cria bloqueios e traumas na criança que daí sim, lá na fase adulta, isso vai fazer diferença. Portanto, não se preocupe tanto com as habilidades agora do seu filho. Preocupe-se mais com o desenvolvimento socioemocional dele. Porque uma criança emocionalmente saudável pode ter certeza que ela não terá problema algum em aprender, em se desenvolver. Porque na era da informação, quem tem inteligência emocional é rei. Outra fase muito comum que eu ouço é: eu falo e ele não muda. Eu entendo o quanto é frustrante você desejar um bom comportamento no seu filho, até porque não tenho dúvida que o que você deseja pra ele é pro próprio bem dele. E eu não vou aqui falar pra você, tipo, não ligar, deixa a criança se comportar como ela quiser, deixa ela fazer o que ela quiser, até porque esse canal é um canal sobre educação infantil. E vocês já me ouviram falar diversas vezes sobre firmeza e gentileza andando lado a lado. Então é claro que você tem que estimular uma boa educação do seu filho, mas isso não significa que você precise tornar isso algo tão agora, sabe? Agora, meu filho tem que se comportar agora, ele tem essa habilidade agora, ele tem que saber ler agora. E não é assim. É preciso sim ter firmeza para saber o que você quer do seu filho, mas ter a paciência de que isso algumas vezes vai demandar um certo tempo para que ele conquiste. Então o que eu quero falar muitas vezes é que você tá indo pelo caminho errado, falando demais do erro e pouco direcionando sobre o acerto, criticando mais do que conduzindo. E isso só fará o seu filho desistir de tentar aquele comportamento ou aquela habilidade que você tanto deseja. Todas as vezes que a criança não atende à expectativa comportamental da mãe, já vem logo aquelas palestras imensas de o quanto aquele comportamento é errado, o quanto a mãe está triste com aquele comportamento, de que o comportamento é feio, que a criança não deve ter aquele comportamento e por aí vai. O foco está sempre 100% no comportamento errado, na crítica, nas correções. E geralmente, ao final dessa grande palestra, veio uma ameaça. Se você não se comportar assim, eu... Brará. Ou então, aquela mãe que com a ânsia da criança ser autônoma e desenvolver alguma habilidade específica, ela se torna a crítica oficial. Não faça assim, não é desse jeito, você tá errada. Como assim? Você não sabe? Eu já te falei 1000 vezes. E essa crítica e correção exagerada não irá fazer o seu filho se inspirar em você, ouvir os seus conselhos e tentar ser melhor. Afinal, ninguém se torna melhor se sentindo pior. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo para você entender. Imagine você no seu trabalho, você fazendo o seu melhor e daí o seu chefe vem e coloca uma meta maior ou te coloca em um projeto no qual você ainda não tem experiência.
E ele, teoricamente, sabe disso. É igual você. Teoricamente, você sabe que seu filho talvez ainda não esteja pronto para fazer o que você quer que ele faça. Mas que ele está se desenvolvendo e assim você, como no seu trabalho, também está se desenvolvendo. Porém, por mais que você se dedique, por mais que você busque suprir as expectativas do seu chefe, ele constantemente está te criticando, falando o quanto é difícil você aprender e que ele já disse milhões e milhões de vezes a mesma coisa e você não aprende. Como você se sentiria em uma situação dessa? Além de humilhada, desrespeitada, eu tenho certeza que você também se sentiria péssima. E certamente não teria a menor vontade de ser melhor para aquele chefe. Talvez você, com seus boletos para pagar, e até se torne alguém mais e mais dedicado, meio que para esfregar na cara do chefe que você é capaz, né? Ou simplesmente para você não perder o seu emprego. Mas acredite, o seu filho não fará isso. Se ele achar que tudo que ele faz não é bom o suficiente para você, certamente ele vai desistir de fazer qualquer coisa para e por você. Então percebam que no primeiro exemplo que eu dei sobre as palestras do mau comportamento, em momento nenhum a mãe direcionou para então como a criança deveria agir. Ela só falou do mau comportamento. Muitas vezes você peca pelo excesso de não e a falta do o que fazer. Por exemplo, se você reprova um determinado comportamento, então qual seria o comportamento ideal? Você falou isso para o seu filho? O que você espera do seu filho? Você disse para ele? E qual o tempo que você disponibiliza para que ele fixe esse aprendizado? Então, muitas vezes, esquecemos que a educação ela é a longo prazo. Portanto, é preciso falar sim diversas vezes a mesma coisa, até que o seu filho fixe aquela informação. Ele está no cérebro imaturo, ele está aprendendo o mundo. Só que o problema é que falamos diversas vezes a mesma coisa do comportamento errado. Não faça isso, não quero você fazendo isso, olha aqui de novo você fazendo isso. Então, veja se já não aconteceu uma cena como essa por aí. Paulinho, quantas vezes eu já te disse para você não pular no sofá? Olha, já cansei de falar com você. Todos os dias eu falo e você continua pulando no sofá. O meu sofá não é pra pular. Eu não quero o meu sofá todo destruído. Você nunca me obedece. Eu falo e você continua fazendo. Chega, eu não aguento mais. O sofá não é o lugar pra pular. Qual que é o lugar pra pular, Paulinho? Eu já não te falei? E aí o Paulinho pega e responde. Meio atordoado, né? Meio atordoado de tanto que ouviu falar. Não sei. E aí a mãe então continua. Desisto. Não adianta falar com você. Só te digo uma coisa. Se eu ver, Paulinho, você pulando no sofá mais uma vez, você vai ficar de castigo no seu quarto. Percebe que ela falou o tempo todo do erro, mas zero direcionamento? Então, como esperar uma mudança de comportamento real se passamos o tempo todo dedicado ao erro e zero ao que a criança pode fazer? Então, o caminho é dar tempo ao seu filho. Ele vai precisar repetir várias vezes a mesma ação até que ele conquiste a habilidade, até que ele entenda o que ele tem que fazer. E ele precisa errar. E ele vai errar e você tem que estar do lado dele falando, tudo bem, filho, errar. Que você acredita nele e que você vai estar lá para ajudar ele a corrigir esse erro. Dessa forma, você conquista não só o respeito do seu filho, mas também a sua confiança. Afinal, quando o seu filho errar, você quer que ele corra para você ou corra de você? Então, antes de eu te passar duas atitudes muito importantes que você pode ter com seu filho, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e compartilhe com as outras mães. E vamos ajudar a formar crianças emocionalmente saudáveis e encontrar finalmente a leveza na nossa maternidade. Bom, então as duas atitudes que eu vou deixar para você e que eu tenho certeza que vai te ajudar muito no dia a dia, no processo de educação do seu filho primeiro, reforço positivo. Mesmo que seu filho tenha feito tudo errado, primeiro você vai elogiar o esforço dele. Vai elogiar a coragem, vai elogiar a iniciativa dele em fazer algo sozinho. E depois você vai falar sobre o seu sentimento em relação àquilo. E aí só por fim você vai direcionar o comportamento e corrigir o erro. Então, por exemplo, o seu filho foi colocar água no copo e derrubou. A sua frase pode ser assim: parabéns, filho, você foi muito corajoso em tentar fazer isso sozinho. Porém, a mamãe fica muito chateada em ter que limpar todas as vezes que você derruba. Logo, logo, filho, você vai aprender, você vai conseguir sozinho. Mas por enquanto, você chama a mamãe?
assim eu te ajudo e vamos juntos aprendendo. Agora, vem aqui, vem que a mamãe vai te ajudar a limpar. Você percebeu que nesse exemplo que eu dei, então primeiro eu falei, né, eu reforcei, dei um reforço positivo pela coragem, pela proatividade, porque no futuro a gente quer adultos proativos, a gente quer adultos engajados, a gente quer adultos, né, com um monte de qualidade que a gente minou na infância. Então imagina que tudo que a criança vai, tipo, quero fazer sozinho, quero cortar o pão, quero colocar água no copo, quero colocar o leite na caneca. A mãe vai falar, não, você não sabe, não, você não consegue, não, você derruba tudo, não, você não... A criança começa a não fazer mais. E aí lá na frente, lá no futuro, você fala, nossa, o meu filho, tudo tem que falar pra ele, nada ele faz sozinho, nada, eu mostro pra ele as coisas, nada ele vai lá e tenta. Primeiro ele fica esperando meus comandos. Mas o que você fez lá na primeira infância? Então é muito importante a gente ter atenção sobre isso. Então primeiro, reforça, dá um reforço positivo. Parabéns, filho, pela sua coragem. A mamãe fica muito feliz de você, né, ser proativo, de você ir lá querer fazer sozinho. Mas olha, eu fico chateada, ou eu me sinto desrespeitada, ou eu fico cansada, né? E daí você fala o seu sentimento sobre aquele comportamento dele. E aí depois você direciona, olha, vamos fazer juntos, deixa que a mamãe te ajuda a colocar, quando você for colocar me chama, olha, vamos arrumar esse quarto junto, e você ajuda ele então a corrigir o erro. Porque o problema não é ter erro, o problema é que muitas vezes pelo excesso de crítica, ou por, né, a mãe já começar a falar antes da criança tentar, a criança já nem tenta, e quando ela erra, ela começa a mentir, ela começa a se esconder. É quando a criança começa a não, aquilo, né, correr da mãe quando tem um erro, e não correr para a mãe, para que ajude ela a consertar esse erro. E aí com essas informações eu vou para a segunda atitude, que é, deixe a criança errar. Parabenize a tentativa e só então depois corrija. Então, por exemplo, o seu filho vai lá colocar o sapato sozinho, e aí ele colocou o pé trocado. Quando você olhar para ele, geralmente o que você faz? Filho, o pé tá trocado. Não! Parabenize, porque ele colocou sozinho. Parabéns, filho, eu vi que você colocou o seu sapato sozinho. Nossa, que legal! Tô muito orgulhosa de você. Mas olha, os pés estão trocados. E isso pode fazer com que você se machuque ou então você tropece e caia. Parabenize ele pelo processo. Tudo bem que o resultado, porque a criança, ela não aprende no resultado, ela aprende no processo. Não adianta você ficar colocando o tênis no pé dela e mostrando pra ela como colocar, né? Olha, filho, aqui, ó. Olha, filho, aqui, ó. Olha, filho, aqui. Mostrando o resultado final. Você precisa ensinar ele no processo. Filho, coloque o tênis e deixa ele explorar as possibilidades. Se ele vai tentar amarrar, se ele não vai, se for aquele de velcro, se ele vai fechar o velcro, se ele não vai fechar o velcro, se ele vai colocar os pés certos, se ele não vai... Então, muitas vezes, você tem que controlar o seu ímpeto de corrigir. Quando você tá vendo que ele tá fazendo algo errado, né? Você tá vendo que ele tá colocando a blusa do avesso. Não é pra você deixar o seu filho sair com a roupa do avesso. Mas é simplesmente pra você controlar o seu ímpeto de corrigir já logo de primeira. Espera ele terminar. E fala, nossa, filho, parabéns, você conseguiu colocar. Mas olha, a blusa tá ao contrário, né? Não precisa ser tão imediata. Fala, olha, parabéns, filho, a mamãe ficou muito feliz. Você gostou? Viu como você consegue fazer sozinho? Mas olha, deixa a mamãe te ensinar um negócio aqui. O desenho é pra frente. Então vem aqui, mamãe vai te ajudar a arrumar. E você ajuda a arrumar. Mas você primeiro parabenizou. Na próxima vez, e aí você mostra pra ele, né? Então, a minha filha eu mostro que a etiqueta fica pra trás, né? Ou eu mostro que o desenho tem que estar na frente. E aí você dá uma referência concreta. Não adianta você falar assim, filho, tá do avesso. Não diz nada pra ele. Mostra o concreto. Tá do avesso. Então, como que eu faria, né? Como que eu poderia colocar de uma forma que dê certo? Então, por exemplo, a calcinha, né? A parte da frente, ela é mais fininha. Então, você tem que dar uma referência concreta pro seu filho, que da próxima vez ele tente fazer, né? Então, o tênis. Gente, tem gente que não sabe o que é direita e esquerda até hoje. Então, de repente, você pode, olha, filho, olha pro sapato. Tá vendo? Esse ladinho aqui é nessa perninha. Esse outro ladinho é nessa perninha. Olha, aqui tem uma curvinha aqui, ó, que é nessa perna. Então, você tem que dar uma referência concreta para a criança, para que da próxima vez ela tente de novo. Não significa que ela vá da próxima vez já logo acertar, mas significa que ela vai criando essas referências e com o passar do tempo ela vai conseguindo fazer de uma forma mais assertiva. E você não bloqueou essa proatividade da criança, que com o tempo falaria, ai mãe, eu não sei colocar sapato, coloca em mim. Ai mãe, eu não sei amarrar. Ai mãe, eu não sei fazer sozinho. E aí você tá lá a serviço do seu filho 24 horas por dia.
Eu sei que esses exemplos que eu dei pra você, né, de como falar com seu filho, você vai se sentir meio que o robô na primeira vez, né? Mas acredite, com o passar do tempo, você vai ficando tudo muito mais fácil, você vai conseguindo sentir a leveza no relacionamento do seu filho, você vai tendo mais empatia, você vai tendo mais compaixão, e aí você vai conseguir falar com ele de uma forma mais leve, sem precisar ficar tipo assim, então, filho, olha, é que você derrubou, parabéns, mas a mãe não, vai ficar mais calmo. Assim como o seu filho, ele precisa de um tempo para conquistar habilidades, você também precisa. Mas se isso estiver no seu coração e você entender que esse é o caminho de comunicar com assertividade, para que o seu filho tenha autoconfiança de continuar sendo proativo, continuar tentando mais uma vez e outra vez, isso com certeza o resultado vai ser super positivo. Então agora, deixa aqui nos comentários se você descobriu nesse vídeo que talvez você também está bloqueando a autonomia do seu filho. Deixe também mais sugestões de conteúdo e nos próximos vídeos eu trarei muito mais sobre autonomia e educação infantil. Um super beijo e até o próximo vídeo.